Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Lido o texto, permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Paulo escreve assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados, eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: glória e sofrimento. Pela lógica humana, nós gostaríamos de ouvir sofrimento e glória, mas não é o que o texto não vai nos ensinar. A ordem é essa mesma: glória e sofrimento. É do conhecimento de todos nós que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta mais autobiográfica do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa epístola quando estava em Éfeso. Ele passou 3 anos em Éfeso. Estivera 1 ano e meio em Corinto. E agora ele escreve esta carta à igreja de Corinto. E esta carta é uma defesa do seu apostolado e uma defesa do evangelho. Quando Paulo saiu da igreja de Corinto, os falsos apóstolos chegaram lá para perturbar a igreja. E a igreja de Corinto, sem discernimento e maturidade espiritual, deu acolhida àqueles falsos apóstolos. E eles começaram a minar o apostolado de Paulo, a distorcer o evangelho, e a dizer que Paulo não era um apóstolo legítimo, que Paulo não tinha experiências arrebatadoras, estáticas, que o recomendassem como um apóstolo, que ele não tinha as cartas de recomendação necessárias para o verdadeiro apostolado. E desta maneira a igreja de Corinto estava
como que sendo enganada por esses falsos mestres, por essas falsas doutrinas, por esses falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, a contragosto, na contramão da sua vontade e do estilo do seu ministério, precisa contar essa experiência. Que experiência? A experiência de seu arrebatamento, de um êxtase espiritual, a ponto de ser arrebatado ao terceiro céu, que ele chamou de paraíso, onde ele relata que ouviu coisas inefáveis, ou seja, não são lícitas serem referidas, ou em outras palavras, nenhuma palavra humana, por mais eloquente que seja, é capaz de descrever o que ele ouviu. Mas ele cuidadosamente coloca essa experiência na terceira pessoa. Conheci um homem. Ele não diz eu. Conheci um homem, que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E ele então começa a contar essa experiência, deste arrebatamento até ao terceiro céu, ao paraíso. É digno de destaque que esta não é a primeira visão que Paulo tem. Não é a primeira. Ele vai relatar esse fato que ocorrera há 14 anos. Portanto, já no começo do seu ministério. Mas ele teve outras visões. Por exemplo, ele tem a visão da sua conversão no caminho de Damasco, Atos 9:3. Caminhando cheio de fúria para Damasco, com o propósito de prender os cristãos, ele tem uma visão do Cristo glorioso que se revela a ele, e essa luz mais forte do que o sol, e ele é derrubado ao chão, e ele escuta a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E ali ele tem a sua experiência de conversão. Depois ele tem uma segunda visão, quando ele passou 3 anos na Arábia, retorna a Damasco, e de Damasco sobe a Jerusalém, certamente com a intenção de ser um líder daquela igreja. Lá em Atos 22:6, o Senhor aparece para ele numa visão e diz: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. E ele tenta argumentar com Deus, arrazoar com Deus, e Deus não cede, e disse: vai, porque eles não vão te ouvir. Depois Paulo ainda relata uma terceira visão que ele tem em Trode, já na sua segunda viagem missionária, quando ele queria entrar na Ásia, o Espírito de Cristo o impede de entrar na Ásia, e ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele entra no Ocidente, ele entra que nós chamamos de Europa, da Macedônia, e é por isso que pela graça de Deus o Ocidente é evangelizado. E quem sabe, resultado disso, você e eu estamos aqui nesta noite. Mas ele tem uma quarta visão, quando ele está em Corinto, e o Senhor aparece para ele e disse: coragem, Paulo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E isso não é uma experiência tão gloriosa, porque Deus tem os seus escolhidos em Corinto, e tinha os seus escolhidos em Corinto, como Deus tem os seus escolhidos em Vitória. E nós precisamos ter coragem para pregar o Evangelho, para que essas pessoas ouçam a voz do Evangelho. Mas Paulo ainda tem uma quinta visão. Agora, quando ele, saindo de Éfeso, para levar uma oferta aos pobres da Judeia, ele chega em Jerusalém, é preso em Jerusalém, está em Atos 23, versículo 11. E ele está na fortaleza como um prisioneiro. Há uma tentativa de matá-lo, e então o Senhor aparece para ele, lá na prisão de Jerusalém, e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E agora, esta última visão de Paulo, que ele narra, não cronologicamente a última visão, mas quando escreve há 14 anos,
ele é arrebatado ao terceiro céu. Ele é arrebatado ao paraíso. Não sabe se no corpo ou fora do corpo. Mas ele ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Notem comigo, no versículo de número 2, que o tempo dessa visão que ele compartilha foi há 14 anos. E que o arrebatamento foi arrebatado. E ele é arrebatado até ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso. E talvez nós pudéssemos classificar o céu como o céu que nós enxergamos a olho nu, o céu, segundo o céu, espaço sideral. Os astrônomos estudam e nos deixam espantados com a grandeza insondável deste espaço sideral, com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, o lugar que foi preparado pelo Senhor para receber a sua igreja, a noiva do Cordeiro, onde estaremos para sempre com o Senhor. E ele vai mostrar para nós que ali ele ouviu, não diz que ele viu, mas diz que ele ouviu coisas inefáveis. E essa palavra inefável significa aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser proferido, aquilo que palavras humanas não conseguem descrever. No versículo 5, ele diz: de tal coisa me gloriarei. Não é uma experiência espúria, não é um misticismo vazio, é uma experiência real, dada pelo próprio Deus. Mas ele vai nos informar que, a despeito dessa grande visão, ele diz: não porém de mim mesmo. Ou seja, ele não está se gloriando da visão porque eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o preferido de Deus, eu sou o homem que alcançou um nível espiritual mais elevado que todo mundo. Ele não bate palmas para ele mesmo, ele não acende as luzes da ribalta sobre ele mesmo, ele não busca os holofotes por causa dessa experiência, julgando-se melhor ou maior que os outros. Ele se gloria sim, mas não em si mesmo. Salvo, diz ele, me glorio nas minhas fraquezas. Nessas eu glorio, nessas eu aponto para mim, nas minhas fraquezas. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de olhar com vocês, nos versos 5 e 6, o perigo das visões. Você pode ler o verso 5 e 6 comigo, à sua voz, em voz alta? Vamos juntos? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque diria a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. O que está acontecendo aqui? Paulo está tendo uma postura distinta e oposta aos falsos apóstolos, porque todo falso mestre, todo falso apóstolo tem a tendência de chamar a atenção para si, se apresentar como alguém especial, alguém importante, alguém espiritual, um líder carismático, um líder que merece ser ouvido porque ele é especial. O que Paulo está dizendo é que ele adota um método distinto dos falsos apóstolos que estavam pervertendo o evangelho em Corinto, que ele não chama atenção para si, que ele não exalta si, que não constrói monumentos para si, que a sua experiência, por mais extraordinária, não é a base do seu ministério. Entendamos isso. O nosso ministério não está fincado sobre nossas experiências, por mais verdadeiras e extraordinárias que sejam. Paulo não andava nas igrejas contando: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu, reúna a cidade que eu vou dar meu testemunho, congregue todo mundo, porque eu vou dizer para vocês, eu fui ao céu. Não. Embora a experiência seja verdadeira, o ministério dele não está baseado nessa experiência. O evangelho tem um conteúdo objetivo, é Cristo, o nascimento virginal de Cristo,
A vida de Cristo, os milagres de Cristo, os ensinos de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo, a volta de Cristo. Este é o Evangelho. Não tem a ver com você e comigo, tem a ver com Ele. Em outras palavras, Paulo não aplaude a si mesmo. Paulo se gloria nas visões, mas não em si mesmo. Então, o que significa isso? O Evangelho não está focado no pregador. O Evangelho não exalta o homem. Bom, o que é curioso é que agora o apóstolo Paulo vai afirmar no versículo 7 uma espécie de contrassenso ou anticlímax. Porque ele começa contando uma experiência de êxtase, de arrebatamento, de ouvir coisas inefáveis. E agora ele precisa descer e dizer o seguinte: e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, e note você no plural, não da revelação, mas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E aí Deus tempera não só sofrimento com glória, mas Deus tempera glória com sofrimento. Em outras palavras, meus amados irmãos, depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Há uma transição das visões do céu com o espinho na carne. Diremos nós, com o sorriso de Deus e com a carranca do diabo. Então eu gostaria que nós tirássemos agora, a partir do verso 7 ao verso 10, algumas lições. E a primeira lição que eu queria tirar é que o sofrimento na vida do cristão é inevitável. Você já passou por algum sofrimento? Está passando por algum sofrimento hoje? Porque às vezes a nossa tendência, quando estamos passando por um sofrimento, é pensar: só eu estou sofrendo. Ou o meu sofrimento é maior do que o do outro. Ou ninguém está sofrendo como eu estou sofrendo. Vejam vocês comigo o que ele vai dizer, versículo 7. Eu queria que você lesse em voz alta comigo o verso 7. Vamos juntos? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A primeira pergunta é: esse espinho na carne procede de quem? De Deus ou de Satanás? A tendência humana é atribuir tudo aquilo que nos faz sofrer ao diabo. Há muitas teologias reducionistas. Deus é só o Deus da vida, mas não é o Deus da morte. Pois o Deus da Bíblia é o Deus da vida e o Deus da morte. Ele quem dá vida e Ele quem tira a vida. Em muitas teologias reducionistas, Deus é só o Deus do arrebatamento, mas não é o Deus do espinho na carne, do sofrimento. Pois a Bíblia diz que Deus é o Senhor também do êxtase e também do espinho na carne, porque o espinho na carne não procede de Satanás, procede de Deus. E por que procede de Deus? Porque o propósito é santo, para que ele não se ensoberbecesse. E se existe alguém nesse universo interessado em que você seja um pavão, um balão de soberba, é Satanás. Quem tem interesse em que você seja alguém humilde, é Deus. Agora a pergunta é: se o espinho na carne procede de Deus, e procede,
O que é esse espinho na carne? Jamais nós poderíamos ter a pretensão de ter a resposta final, porque este é um assunto debatido na história da igreja, e ao longo desses 20 séculos de cristianismo não se chegou a um consenso. Por exemplo, o nosso irmão João Calvino, ao estudar o assunto e tratar da matéria, pensou que o espinho na carne, na vida de Paulo, seria a perseguição dos seus irmãos judeus. Martinho Lutero, aliás, desculpem, esse é o pensamento de Martinho Lutero, que era a perseguição dos seus irmãos judeus. Calvino pensou que o espinho na carne eram as tentações espirituais. A palavra espinho, na língua grega, significa um objeto pontiagudo, uma estaca que fere a carne. E para mim, e eu preciso que você só avance 2 páginas da sua Bíblia para frente, há uma pista que eu sou inclinado, não posso dar a palavra final, mas eu sou inclinado a pensar que Paulo está nos dando uma pista aqui do que seja. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 15. Aliás, é necessário ler o 14 e o 15. Vamos juntos ler em voz alta? Gálatas 4, 14 e 15. É esclarecedor. Vamos juntos. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito pois da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Então entendamos uma coisa aqui. A região da Galácia é uma referência à primeira viagem missionária de Paulo. Paulo esteve em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta a Bíblia aqui que ele chega ao destino da primeira viagem missionária, nas montanhas do Cáucaso, doente. E ele declara aqui que pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Muito possivelmente, esta enfermidade física pode ser o espinho na carne. Não há consenso entre os estudiosos sobre que enfermidade física era essa, mas muitos estudiosos, e a maioria deles possivelmente, entendem que Paulo, quando saiu de Perge da Panfilha, em Atos 13:13, quando o jovem João Marcos, companheiro de viagem deles, abandonou a caravana missionária e retornou para Jerusalém, essa região era uma região pantanosa, com muita incidência de malária, que Paulo teria contraído uma malária aqui, sofrendo uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão, e parece-nos que o problema era problema de visão, porque não faria sentido os irmãos terem a capacidade, se possível, de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo, se Paulo não tivesse um problema de visão. Talvez por isso, Paulo precisasse de um escrevente ou de um secretário para escrever as suas cartas, e então ao final ele pegava a pena e escrevia do próprio punho a conclusão. O certo é, meus amados irmãos, que Paulo está sofrendo um espinho na carne. E ele diz mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. E você pode perguntar, mas como assim? Se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeia a cara dele com espinho? Porque este é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, usando uma palavra de William Cowper, e às vezes Satanás aparece. Por exemplo, você vê um crente fiel a Deus, em cima de uma cama, doente, anos. Ou um crente piedoso, vitimado por um câncer, devastador. Ou você vê um crente fiel, sofrendo um acidente, indo para uma cadeira de rodas.
Ou você vê um crente fiel, cujo filho nasceu com sérios problemas de saúde. Você diz, meu Deus, e aí? E nessa providência carrancuda chega Satanás. Está vendo aí? Você não é crente? Você não é piedoso? Você não serve a Deus? Está passando por essa magrela? Está passando por esse problema? Se Deus amasse você, você não estava nessa. Passando a ideia que se você é crente, você não pode ter problema na vida. Deus nunca prometeu isso. Neste mundo vamos ter aflição mesmo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Paulo vai lidar com um segundo problema, além do espinho na carne, que esse é o problema real. Mas agora ele enfrenta um segundo problema, que são as orações não atendidas. Veja comigo, por gentileza, voltando lá para 2 Coríntios 12, versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? 2 Coríntios 12, 8, vamos lá? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse o quê? Espinho na carne. Por causa disso. Ou seja, é uma oração o quê? Específica. Não é genérica. Deus, tira o espinho na carne. Deus, tira o espinho da carne. Deus, tira esse espinho da minha carne. O que é curioso é que Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que orava pelos enfermos, e os enfermos eram curados. E aqui está, pastor Jailton, um dos grandes dilemas do ministério. Que às vezes, quando você está enfrentando um problema, você tem o problema no seu próprio corpo, uma dor que pulsa no seu próprio corpo, você é conclamado a orar pelos outros, e você vê os outros sendo curados, e você que está orando pelos enfermos, e eles estão sendo curados, você mesmo não o é. Paulo orou perseverantemente, e a resposta de Deus para ele foi, não remoção, mas força para suportar. Se o sofrimento é inevitável, em segundo lugar, o sofrimento é indispensável dentro da providência divina. Veja você, em primeiro lugar, para evitar o ensoberbecimento, no versículo 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmãos amados, Deus está trabalhando em nós. E qual o projeto de Deus na nossa vida? O grande projeto de Deus na nossa vida, está lá em Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E a Bíblia diz que o seu Filho Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Se você acha que você pode aprender sem sofrimento, você está se considerando melhor do que o próprio Filho de Deus. O sofrimento na vida do cristão é pedagógico, porque você aprende as grandes lições da vida, não nos dias de festa, não nos dias de promoção, não nos dias de saúde, não nos dias de grande êxtase emocional. Você aprende as grandes lições da vida nos vales da dor e do sofrimento. O propósito do espinho não é a destruição da sua vida, é a qualificação da sua vida. O sofrimento é indispensável, meus irmãos, porque o sofrimento produz dependência de Deus. Versículo 8 diz que ele orou 3 vezes. 3 vezes. Por que ele orou? Porque reconheceu que precisava de Deus. Você pode conhecer isso da sua e da minha experiência, da nossa experiência. Quando está tudo bem, muito bem, a tendência do ser humano é tirar férias de Deus. Quando o calo aperta, a primeira coisa que a gente faz é recorrer a Deus. O sofrimento gera em nós dependência de Deus. Terceiro, por que o sofrimento é indispensável?
para mostrar-nos a suficiência da graça de Deus na nossa vida. Veja comigo, por favor, versículo 9, leia em voz alta comigo 9, vamos juntos? Então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aqui. Oh, amados irmãos, nós precisamos mais da graça de Deus do que de cura. Tem muitas pessoas sadias que vivem uma vida miserável, porque não têm a graça. E tem muitas pessoas sofrendo, com vida plena, porque a graça de Deus os basta. É nesse sentido que o salmista disse, a tua graça é melhor do que a vida. A maior necessidade nossa é da graça de Deus, da suficiente graça de Deus. Mas em quarto lugar, por que o sofrimento é indispensável? É porque é através do sofrimento que nós somos fortalecidos com o poder. Versículo 9 diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando eu estou forte, confiado na minha própria força, é uma força fraca, é uma escora frágil, é um bordão roto. Mas quando eu reconheço a minha fraqueza, e descanso no poder de Deus, então eu sou capacitado para enfrentar. E é por isso que Paulo enfrentou açoites, apedrejamento, prisões, naufrágios, perigos entre patrícios e estrangeiros, e enfrentou vitoriosamente, por causa da capacitação do poder de Deus. Mas eu quero dizer para você, ainda em terceiro lugar, que o sofrimento não é apenas inevitável e indispensável, mas em terceiro lugar, o sofrimento, à luz desse texto, é pedagógico. Porque a grande questão é, meu Deus, e os puritanos diziam isso, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Por que você, como um crente, está sofrendo? Já parou para perguntar isso? Tem alguém sofrendo aqui ou sou eu que de vez em quando enfrenta esse problema na vida? Qual o propósito? Qual o objetivo? Eu preciso que você vá lá no capítulo 1 comigo, dessa mesma carta. E nós vamos ler um dos textos mais lindos e sublimes da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, eu peço que você leia em voz alta, bem bonita, uníssono comigo, vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que você enfrenta um sofrimento? Porque Deus não apenas quer consolar você, Ele quer transformar você num instrumento de consolação, onde você vai encontrar uma pessoa que está passando por um grande momento de dor, um grande vale na vida, e você vai chegar e dizer, Deus pode consolar você, Ele fez isso na minha vida, Ele é o mesmo Deus, e com a mesma consolação com que Deus me consolou, Deus pode consolar você também. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar outras pessoas. Agora, é possível, querido pastor Jailton, que na caminhada da vida, Deus resolva nos revelar o propósito do nosso sofrimento. Versículo 7 diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça. Às vezes, meus irmãos, às vezes, e nem sempre, Deus revela o propósito para o qual, ou pelo qual eu estou sofrendo.
Tem uma música que se canta hoje aqui no Brasil: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também é Deus. Vocês lembram de Jó? Os dramas de Jó? O luto de Jó? A doença de Jó? E Jó perguntou para Deus 16 vezes, por quê? E a resposta de Deus foi o silêncio sepulcral. Nem sempre Deus revela por que eu estou passando por esse momento difícil na vida. Às vezes Deus revela, outras vezes não. E nem deixa de ser Deus por isso. O que é maravilhoso é que quando você diz assim para Deus: Deus, está doendo, Senhor. O Senhor podia tirar esse espinho da minha carne, Deus. E não é assim que nós oramos? Basta uma palavra tua. Basta um sinal do teu favor. O Senhor já fez na vida de tantas pessoas, o Senhor podia fazer na minha vida também. Paulo podia dizer: Deus, eu orei por fulano, eu orei por Beltrano, eu orei por Ciclano, Senhor, eu orei para aquele outro, eu orei para aquele outro, o Senhor atendeu a minha oração, Senhor, atende agora, meu Deus, sou eu agora, eu que estou precisando de cura agora, eu estou precisando de alívio agora, eu estou precisando de um refresco agora, o Senhor podia olhar para mim, o Senhor podia me atender, meu Deus. Deus não repreendeu Paulo porque Paulo pediu. Deus não fica bravo conosco porque nós dizemos: Deus, está doendo, o Senhor podia dar uma aliviada para a minha barra. Mas vamos olhar um outro ângulo. O sofrimento pode ser uma dádiva de Deus a nós, porque nós não estamos enxergando o quadro geral. Por exemplo, qual era a grande preocupação do apóstolo Paulo? Era ser desqualificado para o ministério. Quando Deus põe o espinho na carne de Paulo, está dizendo: meu filho, eu estou botando esse espinho na sua carne, e eu sei que vai doer, e eu não vou tirar, mas eu vou te capacitar, eu vou te dar poder, e você vai viver o resto da sua vida na dependência de mim. Você não vai se tornar um homem soberbo por causa da grandeza das revelações e do mais extraordinário ministério que se referenciou na terra. Você vai ficar sempre na dependência do meu poder e da minha graça. Há um texto na Bíblia, desculpem de hoje estar pedindo para ler vários textos, mas eu acho que é pedagógico. E eu queria que você fosse comigo para Gênesis, porque para mim é um dos textos mais lindos do livro de Gênesis, e um dos textos mais belos da Bíblia. Está lá em Gênesis 42, 36. Vá comigo lá, porque essa experiência de Jacó para mim é fascinante. Olha aqui o que Jacó está dizendo. Gênesis 42. Gênesis 42, 36. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, is levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Ele está fazendo uma queixa. Ele não enxerga no escuro, ele não enxerga na curva, ele não vê o que está lá na frente. Ele está lamentando muitas coisas aqui. Tendes-me privado de filhos. O que ele está querendo dizer? Bom, o José está morto na cabeça dele. O Simeão ficou preso lá no Egito. Falou: enquanto não trouxer o tal do Benjamim, vocês não voltem aqui. E o Simeão não vai sair da cadeia. Agora os filhos estão dizendo o seguinte: olha, papai, não adianta a gente ir para o Egito sem levar o Benjamim, porque o homem lá não vai nem receber a gente. Ele está olhando tudo isso aí como coisas contra ele, uma providência carrancuda contra ele. Todas essas coisas me sobrevêm, coitado de mim. E nem sabia ele
que o José não estava morto, era o governador do Egito. Nem sabia ele que ele estaria indo ao encontro do seu filho num tempo de fome e que a família dele seria sustentada. Nem sabia ele que, em vez de uma tragédia que estava sendo desenrolada na história dele, era um caminho de glória, de conquista, de vitória, de alegria. Tem hora que você está reclamando demais, e Deus diz: calma, filho, calma, eu estou no controle, a minha providência é a seu favor, não é contra você não. Você nem imagina o que eu estou preparando para você. Volta lá para 2 Coríntios para a gente encerrar. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui que a sua alegria não se baseia, preste atenção nisso, na natureza das circunstâncias. Porque às vezes a gente pensa que a nossa alegria depende das circunstâncias. Estou com saúde, estou feliz. Estou doente, estou triste. Estou com muito dinheiro, estou feliz. Estou com pouco dinheiro, estou triste. Estou enfrentando uma situação maravilhosa, estou alegre. Enfrentou uma providência carregura, estou triste. Olha o que ele vai dizer para nós no versículo 10, 12 e 10. Vamos juntos para encerrar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Se você tirar essa expressão por amor de Cristo, é masoquismo, é filosofia pagã. Porque nenhuma pessoa em sã consciência sente prazer nas fraquezas. Nenhuma pessoa em sã consciência sente prazer nas injúrias. Estou sendo injuriado, mal falado, difamado. Nenhuma pessoa sente feliz porque acorda de manhã, não tem comida na mesa. Nenhuma pessoa é feliz porque ele está sendo perseguido. Nenhuma pessoa é feliz porque está angustiado. Agora, ele diz assim: eu sinto prazer em todas essas circunstâncias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Ou seja, se isso vai trazer glória para o nome de Cristo, se isso vai ser testemunho para o Evangelho, se isso vai abençoar pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias e olhando e vendo Deus os consolando diante dessa situação, então eu me alegro e eu me regozijo e eu sinto prazer. E ele conclui dizendo: porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu dependo de Deus, aí está a minha fortaleza. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: a vida aqui, nesse breve percurso do berço à sepultura, é luta mesmo. Pouco mais aqui, pouco mais ali. Mas nenhum de nós vive numa estufa. Nenhum de nós vive blindado numa redoma de vidro. Porém, o nosso sofrimento tem prazo de validade. Ele vai acabar. E mais, Paulo diz em Romanos 8,18 que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. E então saiba disso. Daqui a pouquinho, só mais daqui a um pouquinho, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A dor não vai mais existir. As lágrimas não vão rolar mais no nosso rosto. E nós teremos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sofrimento vai ter ido embora para sempre, e o gozo eterno do Senhor nos assistirá para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Os nossos olhos estão em Cristo, mais do que nas circunstâncias. Que Deus os abençoe.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.